Olá, seja muito bem-vindo ao Anutri Taon, programa de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. O tema da live de hoje é a importância da rotina no emagrecimento. Como você criar uma rotina saudável quando você quer emagrecer. Então essa live hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou te explicar o que é uma rotina, o que não é, por que é bom ter rotina. E na segunda parte eu vou te dar algumas dicas de como você pode começar a criar uma rotina de alimentação saudável, de exercício, se você quiser emagrecer. Então, bora lá? Vou começar. Bom, rotina nada mais é do que a prática de atividades que você faz de forma constante. Então, são coisas que você está fazendo ali diariamente. Por que ela é tão necessária? Por que a rotina ela é tão necessária? O nosso tempo, ele é muito valioso, né? Eu gosto de falar do tempo quando eu falo de rotina, porque a gente tem que priorizar algumas coisas. Então, às vezes, o tempo, até brinco que às vezes é mais valioso do que o próprio dinheiro, porque quando você tem um tempo que você consegue organizar de forma melhor, você consegue até ganhar mais dinheiro. Então, o nosso tempo, a gente sabe que é escasso, a gente está numa rotina às vezes muito intensa, tem muitas coisas para fazer. Então, se a gente se perde nessa rotina, a gente perde mais tempo ainda. Então, ter rotina nesse sentido é fundamental para você conseguir otimizar o seu tempo. E isso no emagrecimento é fundamental, porque se você não tem uma rotina organizada, você não consegue fazer as coisas que você precisa para alcançar esse objetivo de emagrecer, que eu já vou falar mais para frente quais são essas coisas, tá? Então, ter rotina é essencial nesse processo de emagrecimento. Então, eu sempre brinco assim, né? Quando você diz que não... e essa história do tempo é uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo. Da maioria das pessoas que eu atendo, quando eu abro caixinha de pergunta, de falar que uma das maiores dificuldades é ter tempo para fazer as coisas, é ter tempo para cozinhar, é ter tempo para fazer uma atividade física. E só que aí muitas vezes eu vejo que a maioria dessas pessoas é aquela pessoa que senta no sofá no final do dia e assiste ali uma série, assiste 2 capítulos ali da série, ou até mesmo um capítulo, e nada de errado com isso, tá? Eu também gosto de assistir, mas não tem nada de errado você ter momentos de lazer, mas a partir do momento que você tem um objetivo, você precisa dar prioridade para ele. Então, se você está dizendo que emagrecer é uma prioridade para você, e você sabe que existem coisas, processos ali que você precisa fazer, e ao invés disso, você priorizar 2 horas de assistir uma série no final do dia, sendo que você sabe que você não tem mais tempo, você não está priorizando o seu emagrecimento, você está priorizando a sua série, tá? Boa noite, Ana Cristina, Itã, Juliana, sejam bem-vindos, tá? E é isso, então é você otimizar o seu tempo, você ganhar tempo mesmo para você poder fazer o que é essencial. Então, descansar é bom, eu também gosto de ter momentos de lazer, mas quando você tem outros objetivos, pelo menos por algum tempo, até que você se acostume, que você se organize, você precisa deixar algumas coisas para poder colocar na sua rotina o que você precisa fazer para ter uma alimentação mais saudável. Sem rotina você fica, na verdade, perdido, né? Tem até aquele áudio, aquele meme que as pessoas até fazem bastante reels, que é, e agora, o que eu faço, né? Então, se você tem ali o objetivo de emagrecer, sabe que você tem várias coisas para fazer e sua rotina é uma bagunça, você não tem ali um parâmetro das coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, você fica mesmo totalmente perdido. Quem nunca se sentiu assim, né? De ter que fazer coisas e se você não se organiza, você fica lá, o Deus dará, não sabe o que fazer. E é nessas que você acaba fazendo coisas contra aquilo que é realmente o seu objetivo. Existe uma diferença, né? Tem muitas pessoas que falam que não gostam de ter rotina, que ter rotina é chato porque você faz sempre a mesma coisa, que ela gosta de fazer coisas diferentes, que isso cansa fazer sempre a mesma coisa. Mas ao meu ver tem uma diferença entre ter rotina e a coisa ser monótona. Tem uma diferença aí.
Então, ter rotina, como eu falei, é você fazer sempre ali as mesmas coisas, mas você pode fazer de jeitos diferentes. Já vou explicar como é que é isso. Quando a coisa é monótona, o que acontece? Você faz as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Então, trazendo isso para o mundo da alimentação. Se você tem que se alimentar melhor, né? Então, você tem que criar ali uma rotina de alimentação saudável. E aí, você vai fazer frango. Eu uso o exemplo do frango, porque o que eu mais tenho comido aí é o frango porque tá mais barato, né? Mesmo assim, ainda tá caro, então você tem que ir variando ali. Então, eu sou a pessoa que eu não consigo comer filé de frango todo santo dia. Filé de frango do mesmo jeito, feito do mesmo jeitinho. Tem pessoas que não ligam pra isso. Se depender delas, elas comem isso todos os dias. Mas eu sei que a maioria não é assim. Então, como no meu caso, eu não gosto. Então, se eu ficar comendo todo dia aquilo do mesmo jeito que tá ali, eu vou enjoar. Então, a chance de eu desistir de comer aquilo é assim. Então, o que eu faço? O mesmo peito de frango você pode fazer de diversas formas. Então, você pode fazer o filé de frango mesmo, você pode fazer ele refogadinho, né? Eu gosto de fazer bastante assim com curry. Até tem receita aqui que eu já ensinei. Um estrogonofe de frango de uma versão mais saudável, que ao invés de colocar um creme de leite, você coloca o iogurte natural. Já fizeram assim? Fica, ó, delícia. Então, ali você acha várias alternativas. Então, vê, você tá fazendo a mesma coisa. Então, você tá comendo algo saudável de diferentes formas. Não que precise ser todo dia diferente também, né? Porque ninguém aguenta ficar fazendo comida todo dia. Pelo menos eu não faço isso. Então, pelo menos ali 2 vezes por semana, eu tento variar. Então, na minha semana tem 2 proteínas diferentes. Tem pessoas que vão querer pelo menos 3, né? Pra não enjoar. E aí vai depender de você. Mas isso, quando você está no processo de emagrecimento, é extremamente importante, porque sem isso é muito fácil de você desistir. Vegetais, né? Que é ainda pior, porque tem pessoas que já não gostam, e aí elas querem fazer do mesmo jeito ali, fervido na água, ou então só no vapor. Tem diversas formas de você fazer. Você pode fazer no forno, com um pouquinho de azeite, você pode refogar ele no azeite, ou no vapor mesmo. Você pode fazer uma salada fria, você pode comer ele quente. Enfim, você pode misturar ele numa carne cozida, por exemplo, ou no frango assado, colocar ali uma cenourinha, uma batata. Então, tem diversas formas que você pode fazer e não necessariamente estou falando que isso que tenha que ser uma coisa muito complicada, porque aí também você já não vai querer fazer. Mas que você entenda que, apesar de ser uma rotina, né, você comer bem, comer vegetais, comer frutas, ter a proteína ali sempre presente, você precisa variar um pouco. Tá? E esse pouco, como eu falei, não é fazer coisas muito elaboradas. Às vezes mudar um tempero, mudar o corte da carne, como eu falei, um frango assado é totalmente diferente de um peito de frango. Então, você vai variando nessas questões. Então, tempero, corte, o jeito que prepara, se é assado, se é cozido, isso já muda totalmente a rotina. Então, você manteve a rotina de alimentação saudável, mas fez de uma forma diferente. Então, essa é a diferença de rotina e monotonia. Então, quando você come ali o frango grelhado todo dia do mesmo jeito, é a monotonia. Se você come a abobrinha na água com sal todo dia do mesmo jeito, em uma semana você não aguenta mais olhar pra cara da abobrinha. Não é assim? Porque isso se torna uma coisa monótona. Até brinquei esses dias no Reels que eu fiz da dieta do ovo, né? Quem que aguenta comer ovo cozido todos os dias? Fala pra mim. Quem é a pessoa que aguenta comer o resto da vida? Né? Isso é monótono, ninguém aguenta. Então, você fazer coisas diferentes, fazer as mesmas coisas de um jeito diferente vai te ajudar muito a colocar essa rotina aí no seu dia a dia. Vamos lá, continuar, tinha me perdido aqui. Muita gente não sabe, mas ter uma rotina diária, de fazer certas coisas, da manhã, rotina da manhã, fazendo certas coisas, influencia muito no restante do seu dia, tá? Então, você ter certos comportamentos vai fazer com que aquilo vai desencadeando outros comportamentos ao longo de todo o seu dia. Existem pessoas
Pensa aí se você não se reconhece nessa situação. Há um tempo atrás, o que eu fazia? Muito tempo fazia isso. Acordava e antes de trabalhar, eu ligava a televisão. Então eu ligava a televisão enquanto eu tomava café, que eu não fazia jejum na época ainda. Então eu não podia sair sem tomar café, né? Já era uma coisa que eu fazia sempre. E eu sempre tinha esse hábito, essa rotina de ligar a televisão para ir vendo as notícias ali que tava passando enquanto eu tomava o café. E aí você já começa o seu dia, primeiro, já ligando a televisão, né? Já é um hábito que não é legal. Segundo, vendo notícias. Então, as notícias, né, geralmente a gente não vê muita coisa boa. Então, se você começa o seu dia já se enchendo de notícias ruins ali no seu ouvido, na sua cabeça, a primeira coisa do seu dia que você ouve são notícias ruins, como você acha que vai ser o restante do seu dia? Então, aquilo já vai ficar na sua cabeça, você já vai trabalhar com aquilo, você vai chegar lá no seu trabalho, dependendo da notícia que você ouviu, né, se foi algo que te chamou a atenção, primeira coisa que você vai falar lá com a sua amiga do trabalho olha, você viu o que aconteceu em tal lugar? Quantas vezes não aconteceu isso comigo? Né? E depois que eu parei de fazer isso, aconteceu o contrário, eu chegava, as pessoas queriam falar pra mim. E é por isso que pra mim também o que funciona é ficar meio quietinha, às vezes na hora que eu acordo, pelo menos alguns minutos, né? Eu não gosto muito de conversar, mas isso é uma coisa minha, tem pessoas que gostam. Mas eu gosto de ter um momento ali. Então, qual que é a minha rotina? Acordar, abrir a janela, ver a luz, isso me ajuda muito. Isso tem um motivo, né? Isso acontece por causa do ciclo circadiano, que aí a gente acorda, a gente tem um pico do hormônio cortisol durante um certo horário, que é ali pelas 7 da manhã, onde a gente tá com muita energia, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento, que depois aliás, é o maior pico de cortisol e depois ele vai baixando um pouco até chegar à noite, que ele baixa bastante quando escurece, ele baixa. Então, você tem ali a produção também de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, são rotinas que você precisa fazer para que você tenha... são ações que você faz, às vezes, que melhora todo o restante do seu dia. Então, para mim, isso funciona bem. Tomar o meu café de manhã é o meu ritual. Então, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço, então, abro a janela, vou lá, tomo o meu café, às vezes perto da janela, né? Agora que tem sol, então, que eu adoro sol, quando o sol vai embora, aí eu fico triste. Aí, pra mim, já é muito difícil. E olha como isso é tão verdade, né? Essa questão da rotina. E como isso afeta, às vezes, algumas pessoas. Pra mim, quando tá um dia nublado, eu já não me sinto tão bem pra fazer as coisas. Então, eu tenho que arrumar energia ali de um outro lugar. Mas isso é muito importante. Então, pensa, quando você começa o seu dia fazendo coisas boas pra você, você não tem coragem de estragar o resto. Mais ou menos, resumindo, é mais ou menos isso, né? Então, se você começa o dia já comendo mal, então você viu notícia ruim, começa o dia comendo uma coisa cheia de açúcar, cheia de gordura, cheia, bolacha recheada, enfim. Se você já começa o seu dia desse jeito, comendo coisas que estão fora de uma rotina saudável, a chance que seu dia você coma outras coisas que também não estão numa rotina saudável é muito grande, né? Então, começar o seu dia já comendo uma coisa mais saudável, então, para quem gosta de tomar o café da manhã, né? Como eu já disse aqui outras vezes, não tem problema se você não faz o café da manhã porque não sente fome, eu mesma não faço. Aliás, como eu falei, tô até fazendo jejum. Você come se você não faz jejum ou toma o café da manhã, você come alguma coisa mais saudável e você já se sente melhor. Então você fala assim, já fiz, não faz o menor sentido eu estragar o resto do meu dia se eu comecei bem. Quem tem a oportunidade de fazer atividade física de manhã também, é muito bom, porque você também já começa o dia ali super animado, você também já fez alguma coisa de bom para você que foi atividade física, então fazer outras coisas que vão estragar isso é mais difícil. Então, quando a gente começa o dia bem, se a gente começa o dia estressado, com pensamentos negativos, já começa o dia já pensando em coisa ruim, já pensando nos problemas que você tem que enfrentar no dia, isso já torna todo o resto do seu dia muito ruim.
Então, ter pensamentos ruins, ver essas notícias ruins. Então, tenta começar o seu dia da melhor forma possível, o melhor jeito que você conseguir. Então, isso que eu falei da luz, não é só pra mim, né? Isso é científico, a gente funciona desse jeito mesmo, nosso corpo funciona assim. Então, a gente precisa estar em contato com a luz para que a gente se sinta mais motivado, pra gente motivado não, pra gente despertar mesmo de fato. Então, isso precisa acontecer para que a serotonina comece a agir e a gente consiga se sentir mais animado para fazer as coisas. Então, acordou, tá com preguiça de levantar da cama, abre a janelona lá, deixa a luz entrar, que você vai ver como o seu dia vai ser diferente, como você vai ficar bem mais esperto rapidinho, tá? E já ao contrário, né, como eu falei, se você faz, já falei essa parte, né, faz coisas boas, o seu dia tende a ser muito melhor. Então, chegamos aqui na segunda parte da live. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma experiência aí de coisas que faz de manhã na rotina que percebe que melhora o restante do dia? Que você gosta, assim, não precisa nem ser às vezes de alimentação, mas alguma coisa que você faz, que você percebe que quando você faz, você se sente melhor. Mãe, oi. Vamos ver quem tá aqui, Yasmin. Se alguém quiser ir falando aqui, vou continuar, tá? Então, a parte 2 é pra te falar como você pode fazer algumas outras coisas. Já até falei algumas coisas, né? Pra poder criar essa rotina mesmo. Porque é necessária a rotina quando você quer ter hábitos mais saudáveis e até emagrecer. A rotina, ela anda junto com a disciplina. Então, se eu tenho rotina, eu tenho normalmente disciplina. Se eu tenho uma boa rotina, né? Se eu tenho uma boa rotina, eu tenho disciplina e a disciplina está totalmente ligada ao emagrecimento. Quem não tem disciplina não consegue emagrecer, né? Como já falei algumas vezes, disciplina não é algo legal, não é algo confortável, não é algo prazeroso, né? Mas são coisas que a gente faz, mesmo não querendo fazer, para alcançar alguma coisa. Então, é preciso ter essa noção. Então, quando a gente tem rotina, a gente tem disciplina e disciplina te leva ao emagrecimento. Como criar uma rotina, então, com comportamentos que te direcionam para o seu objetivo? Como eu falei, né? O meu exemplo, eu tomo meu café da manhã, na verdade é só o meu café, eu abro a janela, deixo a luz do dia entrar. Qual que é o meu objetivo? Eu quero ser mais produtiva, então isso me ajuda a ser mais produtiva. Eu consigo já acordar e já despertar. Então, tomar o meu café e já entrar em contato com a luz já muda totalmente o meu dia. Diferente se eu ficar ali na cama enrolando, deixar tudo escurinho, mais confortável, vai ser mais difícil de eu levantar. Então, para o meu objetivo de ser mais produtiva, isso me ajuda muito. Então, você precisa ajustar a sua rotina para o seu objetivo. Uma rotina de exercícios, por exemplo. Se você começou a fazer exercício agora e você se sente desse jeito, tem preguiça, principalmente quem treina de manhã e treina muito cedo, né? Acontece muito da pessoa não ir treinar, porque acorda muito cedo, né? Fica com preguiça e acontece exatamente isso que eu falei. A pessoa quer ficar dormindo mais um pouquinho, quando vai ver, já perdeu a hora, já não foi, e aí quando vai ver na semana foi pouquíssimas vezes. Faz isso, começa a fazer isso, acordou, já tenta arrumar um jeito de você despertar, e essa questão da luz é muito importante, tá? Se você não treina, se treina em qualquer horário, para você ter a rotina e não falhar, deixa tudo preparado antes, né? Deixa a sua roupa lá já separada no dia anterior. Ter uma academia, se você treina em academia, né? No caminho do seu trabalho é uma ótima estratégia também, porque você não fura, você já tá no caminho ali, você vai. Diferente se você voltar para casa, sentar ali no seu sofá, começar a assistir televisão, a chance que você desista de ir é maior. Então, quando você tem ali no caminho do seu trabalho, você ajuda essa ação a acontecer. Então, para a rotina de exercício, isso é fundamental. Você já deixar as coisas preparadas. Eu sigo uma moça que ela acorda muito cedo. Então, acontece exatamente isso do exercício, né? Ela treina cedo. A primeira coisa que ela faz é treinar. E como é muito cedo, às vezes ela fica com preguiça. O que ela faz? Ela dorme com a roupa. Já dorme com a roupa do treino. Então é uma alternativa aí, né? Porque já tô com a roupa, já acordei. Não tem sentido eu não ir. Então ela acorda e já vai.
Então, para você fazer exercício, faça essas coisas, se prepare antes, tá? Se você não é muito fã do exercício. Segunda coisa, seja intencional. Então, as ações do seu dia, elas têm que ter um direcionamento, como eu falei. Então, você ser intencional nas coisas que você faz. Até para o seu descanso mesmo, como eu falei no início, né? Se você não for intencional nas suas ações, que tempo que sobra para o seu descanso? Então, às vezes, você tá tão desorganizado na sua rotina, que você tá indo dormir tarde demais, você tá acordando tarde demais, ou então você acorda tarde, dorme tarde e acorda muito cedo, e isso desregula totalmente o seu metabolismo. Tem uma outra live que eu fiz aqui, que eu falei a questão do sono, como o sono atrapalha no emagrecimento, porque nós temos hormônios que trabalham quando a gente está dormindo de uma forma mais intensa, e quando a gente acorda, também tem outros que trabalham de forma mais intensa. Quando a gente desregula o nosso sono, né, como eu falei, tem o ciclo circadiano. Então, quando está de dia, alguns hormônios funcionam de uma forma. Quando anoitece, eles funcionam de outra forma. Então, se você vai dormir muito tarde, tipo depois de meia-noite, aliás, né, muito antes disso você tem que dormir, já seria 10 horas, seria um ótimo horário para ir dormir. Eu sei que nem todo mundo consegue ter essa rotina. Eu mesmo estou tentando me adaptar a fazer isso. Mas o ideal é que você consiga dormir mais cedo, para você conseguir acordar um pouquinho mais cedo se você está acordando tarde demais, para que você consiga organizar todo esse seu dia, para que você seja intencional nas suas ações, tá? E com isso, como eu falei, você otimiza o seu tempo e até você ganha, até no seu descanso você acaba ganhando. Outra coisa, como eu falei do exercício, mas serve para outras coisas também. Prepare tudo na noite anterior. Então, se você é a pessoa que toma café de manhã, já deixa as coisas... Se sua rotina de manhã ali é muito corrida, já deixa tudo separado, né? Então, o que eu vou precisar para fazer ali o meu café da manhã? Já deixa tudo organizado, bonitinho, separado. Não tem chance de você errar quando tá tudo arrumadinho. Existe uma coisa também que você pode fazer, que você tem que fazer quando você quer ter uma rotina, é tratar essas coisas como um compromisso que você tem que fazer. Então, exemplo, esse negócio do sono, como eu falei, como eu estou tentando acordar, eu falei na live de terça que não é pra falar que vai tentar fazer alguma coisa, assim, que você vai fazer. Bom, estou adaptando pra acordar mais cedo, e aí tem a questão do soneca do celular, né? Quem aí que não faz isso, né? Então, eu tava até vendo um vídeo de um rapaz também esses dias, que ele fala bastante dessas coisas de produtividade, de disciplina, de rotina, como que isso ajuda, né, no seu dia a dia. E aí ele dá várias dicas lá. E uma das dicas que eu vi lá no vídeo que eu vi dele é de você, toda vez que você quiser, se você tá vendo que vai procrastinar para fazer alguma coisa, né, que você vai adiar ali de fazer, você pensa a regra dos 5 segundos. Então você pensa 5, 4, 3, 2, 1, foi. Então na hora que tocar o soneca, na hora que tocar o despertador, é 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Por quê? A função soneca, como ele até explicou no vídeo que eu assisti dele, atrapalha muito, porque você está no seu ciclo de sono, você despertou, né? O certo até seria acordar sem despertador, mas quem consegue, né? Eu sei que tem algumas pessoas que conseguem, mas acho que a maioria não. Então, você despertou ali com o despertador, você tem que acordar. Então, o seu corpo já começou a trabalhar de outro jeito. Então, se você dorme de novo, você atrapalha todo esse ciclo também, até hormonal. Então, você pensar nisso, né? Despertou o relógio, 5, 4, 3, 2, 1, acordei, né? Vou usar essa dica aí pra mim. Então, você consegue, toda vez que você for adiar de fazer alguma coisa, que quiser procrastinar alguma atividade que você vai fazer, pensa desse jeito na regra dos 5 segundos. 5 segundos. E em situações que a gente foge da nossa rotina, como é que faz para poder conseguir adaptar essa rotina? Será que tem jeito de fazer isso? Né? Eu gosto de dar o exemplo de viagens, né? Ah, mas como é que você faz, então, para manter essa rotina, mesmo quando você está viajando? Você consegue, né? Pergunta pra mim.
Eu já fui da pessoa que, se eu estava viajando, automaticamente eu sabia que eu ia viajar, já virava uma chavinha assim. Vou viajar, tá liberado, é meu momento de descanso, eu vou comer o que eu quiser, não vou me restringir de nada. E aí eu, chutava o balde mesmo. Mas com o tempo eu percebi que isso não fazia sentido, né? Então, se você vai viajar, você não precisa chutar o balde em todas as refeições, não precisa sair comendo o mundo pela frente, né? Você está fora da sua rotina, sim, e o segredo aqui não é você deixar de fazer a sua rotina e nem é você fazer a sua rotina 100%. O segredo é sempre você saber adaptar essa sua rotina a qualquer lugar que você esteja. Então, se você está viajando, vai ter coisas, com certeza vão ter coisas ali que são diferentes da rotina que você faz. Mas será que precisa você chutar o balde em todas as refeições, da hora que acorda até a hora que vai dormir, só porque você está viajando, né? Se tem feriado, como a gente teve aí feriado de carnaval não, Sexta-feira Santa, e logo em seguida teve um feriado de Tiradentes, acho que na outra semana. Então foi um feriadão ali. Então pensa, são, 5 dias que você tem ali, não dá pra você nem um pouco adaptar um pouco da sua rotina nesses dias. Será que precisa ser chutando balde todo santo dia? Eu acredito que tem como fazer, tem como você se adaptar. Então o problema não é você ter a rotina, é você saber adaptar ela a qualquer situação. A questão não é você ser, isso que eu falei, é você ser 880, né? Ou eu faço direito na minha rotina ali no meu dia a dia, ou eu não faço nada. Se eu tô viajando, eu libero geral e não quero nem saber. Então, isso é ruim, né? Ser esse 880. Então, tenta fazer o máximo que você conseguir ali. Não vai se restringir de comer coisas diferentes, coisas que você gosta. Mas lembrar que você tá ali também não só pela comida, né? Você tá ali pela viagem. Então, será que são todas as refeições mesmo que você precisa comer um monte de comida? Acho que não, né? Um outro exemplo de adaptação de rotina, né? A gente viu aí a pandemia. Então, antes da pandemia, o que as pessoas falavam? Eu não tenho tempo, vinha essa mesma história, né? Eu não tenho tempo, a minha rotina é cansativa, é corrida, então eu não tenho tempo para fazer as coisas, cozinhar, enfim, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo ficou socado dentro de casa, muitas pessoas saíram do trabalho convencional para ficar no trabalho home office e, consequentemente, isso fez com que elas tivessem um tempo maior ali no dia a dia delas. Não no tempo que elas estão trabalhando, mas o tempo, por exemplo, de transporte. Tem pessoas que levavam, né? Se for contar no dia, 2 horas do dia dentro de um transporte, ou dentro do carro indo trabalhar, né? Tem gente que leva até mais, né? Até 2 horas para chegar no trabalho, para voltar ali já seriam 4 horas do seu dia. E aí teve essa situação, né? Então, se a pessoa dizia que ela não tinha tempo de cozinhar, não tinha tempo de fazer atividade física, e agora ela está nessa situação, ela tem tempo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Aconteceu de muitas pessoas, engordarem nesse tempo de pandemia. O que eu peguei de paciente que engordou 5, 10 quilos no período de pandemia, assim que eu falo, no primeiro ano ali de pandemia, não foi brincadeira. As pessoas falam, não só paciente, mas pessoas que falaram, olha, eu engordei nesse tempo porque estava em casa e tal. Mas essas pessoas, olha que curioso, né? As pessoas que eu vi que isso aconteceu eram pessoas que já não faziam, já não tinham uma rotina de alimentação saudável, já não praticavam nenhuma atividade física. Quando elas ficaram em casa, ao invés de melhorar, elas só pioraram. Então o problema não era o tipo de rotina que elas tinham, e sim a decisão que elas não tinham tomado a respeito do objetivo que ela queria. Então, porque se você tem um certo objetivo e, tenho mais tempo, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, o problema não era o tipo de rotina que ela tinha ali. Então, aconteceu isso com muita gente. Por quê? As pessoas que já faziam, né, já tinham uma rotina de alimentação e prática de atividade física, continuaram fazendo isso, melhoraram isso. Então, mesmo em casa faziam exercício. Eu mesma fui uma pessoa que treinava em casa. Não era o melhor dos mundos,
eu não gostava muito, mas eu falei, não sei quanto tempo vai durar isso, eu não vou ficar sem fazer exercício, porque isso pra mim hoje em dia já é uma coisa que me faz falta. Então eu fazia do mesmo jeito, cozinhar, fazer as coisas também. Pra mim não mudou muito essa questão, porque eu trabalhava numa unidade de saúde, então eu não tive home office, né? Teve só alguns dias que eu fiquei em casa, às vezes por suspeita de ter Covid e tal, mas foram poucos dias, mas não tive igual essa galera que teve que trabalhar em casa. Então eu trabalhava normal, mas a academia fechada, não podia treinar na academia, o jeito era treinar em casa mesmo. Fui lá no YouTube, procurei treino, enfim, me virei e fiz. Então as pessoas que já faziam continuaram fazendo, e as que não faziam, agora de estar em casa foi uma outra desculpa para não fazer. Então você vê que o problema ali não era não ter tempo, não era como encaixar isso na rotina, e sim a decisão de mudar mesmo. Isso é muito importante, que você tenha essa decisão bem definida na sua cabeça, porque isso te ajuda a organizar as coisas, né? Te ajuda a ter uma rotina melhor. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Quem quiser perguntar, pergunta aí, gente. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou encerrar aqui a live. Bom, resumindo. Resumo da história aqui, né? Ter rotina não é algo que te atrapalha. Aliás, ter rotina depende da rotina, né? Então, isso tudo eu falei de uma rotina para você criar boa. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que fazem isso ao contrário. Então, fazem coisas, têm comportamentos rotineiros mesmo, que só vão contra o objetivo que elas querem. Que no caso aqui a gente está falando de alimentação saudável, de emagrecer. Então, se eu tenho ali na minha rotina comportamentos que estão contra o meu objetivo, nada vai dar certo, né? Então, essa rotina que a gente está falando aqui é uma rotina saudável, que precisa acontecer para qualquer pessoa. Não só para emagrecimento, mas para organizar mesmo a sua vida, né? Sua vida profissional, sua vida pessoal, o seu descanso, a sua alimentação, a sua atividade física. E até vai sobrar um tempinho aí para você ver a sua série, né? Que eu falei que tem pessoas que sentam lá no sofá e fazem isso, preferem fazer isso do que ir lá e fazer ali, às vezes, a marmitinha do dia seguinte, separar a roupa do dia seguinte. Mas se você se organizar, você vai ver que você vai ganhar muito tempo. O nosso tempo é muito valioso. Então, quanto tempo você vai ficar aí perdendo ainda? Não fazendo as coisas que precisam ser feitas? Gente, precisa, tá? A rotina é essencial. Então, comece bem o seu dia, como eu dei as dicas aqui, fazendo coisas boas para você, tendo pensamentos bons, né? E fazendo coisas que já sejam saudáveis nas primeiras horas do dia, para que o restante do dia, consequentemente, também você consiga ir fazendo essas ações positivas, né? Para você poder conseguir alcançar o seu resultado de emagrecimento. Certo? Bom, vou encerrar. Obrigada por quem esteve presente aí, como sempre. Agradeço a presença de todos. Quem chegou agora, a live está terminando, mas vai ficar salva. Falei hoje sobre rotina no emagrecimento e vai ficar aí salva para vocês verem, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês e até a próxima.